No Alto Vale do Jequitinhonha, região a nordeste do estado de Minas Gerais, a vida das famílias camponesas se dividem entre antes e depois da implementação da monocultura de eucalipto. As famílias se colocavam nas partes baixas, as chamadas grotas, onde tinham as terras agricultáveis, água em abundância, e segundo as constatações, estudos, pesquisas realizadas, as famílias se colocavam nessas partes mais baixas porque podiam produzir suficiente para se manterem. E a questão, no entanto, é que elas também usavam esse terreno sentido chapada, as partes mais altas, a fim de que, nas partes médias de campo, elas colhiam plantas medicinais, extraíam lenha para o seu uso cotidiano, e também nas chapadas, além de soltar os animais de grande porte, como o caso do gado, elas também extraíam plantas medicinais, madeira para fazer construções de residências, de currais, chiqueiros e outros, enfim. E, sobretudo, a grande importância é que as terras mais altas das chapadas eram as chamadas terras de uso comum, ou seja, não tinham um dono, um proprietário, mas eram terras que todas as famílias de uma mesma comunidade podiam usufruir, inclusive para coletar frutos para sua alimentação. Em meados de 1970, chegou a empresa, até então estatal, com a promessa da geração de emprego, do chamado desenvolvimento para a região. E com o passar das décadas, não foi bem isso que se viu aqui no Alto Jequitinhonha. Uma empresa que dominou essas partes altas, as chamadas chapadas, para a implementação da monocultura do eucalipto. Com isso, as famílias tiveram que reduzir todas as suas atividades nas partes mais baixas do terreno. Então, isso mudou completamente a dinâmica de vida dessas famílias. Perderam o direito de ir e vir. Para além da perda de território, é importante salientar os vários problemas ocasionados pela monocultura do eucalipto desde meados da década de 1970. A empresa, até então estatal, que chegou aqui na região do Vale do Jequitinhonha, com o passar dos anos, ela se tornou de capital aberto e com a participação de empresas internacionais. Ela foi privatizada e a sua maior parte ela é de capital estrangeiro. Ela é que domina grande parte das áreas das chapadas aqui da região, em cerca de 120 mil hectares de chapada que hoje são ocupados com a monocultura de eucalipto. E com essa prática do cultivo da monocultura de eucalipto aqui na região, isso veio trazendo diversos problemas para os agricultores familiares e também causando impactos socioambientais. A disponibilidade hídrica dessas famílias se reduziram drasticamente, onde que 90% das fontes hídricas que as famílias utilizavam, elas vieram a secar, e aquelas que ainda resistiram diminuíram muito a sua vazão. Também não têm uma certeza quanto à qualidade da água que elas utilizam, uma vez que nas chapadas as áreas mais altas estão ocupadas com a monocultura de eucalipto. O manejo dessa cultura se utiliza grandes quantidades de agrotóxicos, e isso contamina, de certa forma, a qualidade da água e, consequentemente, afeta na qualidade da saúde dessas pessoas. Então as famílias elas perderam a condição de produzir o seu próprio alimento, tiveram que reorganizar os seus sistemas produtivos, deixar de produzir algumas variedades que antes eles produziam, passando a consumir mais produtos industrializados dos supermercados, que a maior parte do eucalipto que é produzido, ele é para alimentar a siderúrgica, e com isso eles realizam a queima do eucalipto aqui para a produção do carvão vegetal. Nesse processo de produção do carvão vegetal, tem uma emissão de fumaça muito alta na atmosfera, contaminando aí a qualidade do ar também que as famílias, tanto da zona rural como dos ambientes urbanos, vêm respirando. A baixa quantidade de renda das famílias, pela falta de emprego, na qual foi prometido na década de 70, que seria geração de emprego e renda para a região, e isso hoje não se concretiza.
Essas empresas, eles estão comprometidas, né, unicamente com lucros, e com isso eles desrespeitam grande parte da legislação ambiental, desrespeitam as tradições das comunidades. E nós, a sociedade civil organizada que lida com essa temática, com esse problema, e sobretudo a população afetada, tem um grande desafio, que é sensibilizar e envolver tanto a sociedade quanto a classe política, os gestores públicos, para que se consiga avançar no sentido de conseguir amenizar os impactos socioambientais e econômicos que essas empresas de monocultoras de eucalipto têm causado na região, tanto quanto sobre a retomada do território dessas famílias, que são populações tradicionais, que aprenderam a viver do que essa terra, do que esses recursos naturais são capazes de proporcioná-las. Portanto, o CAV tem o compromisso de contribuir para a organização dessas famílias, para a coordenação de uma luta, de um enfrentamento à monocultura do eucalipto no Alto Vale do Jequitinhonha.